Olha só, pessoal, que coisa. Trago o caso aqui dessa creche lá no Reino Unido, um caso bastante isolado, bastante específico, mas que infelizmente tem se tornado cada vez menos isolado e cada vez mais comum. Claro que trata-se de um evento acontecido lá na Europa, no Reino Unido, né? Mas esse tipo de coisa costuma vir para o Brasil com muita velocidade, ser reproduzido aqui infelizmente, e trata-se aqui de um caso de uma creche que distribuiu um livro aí com imagens homossexuais para as crianças matriculadas na creche, causou toda uma comoção junto aos pais e é algo assim que nos levanta bastante questões, né? Principalmente a grande questão, a principal delas. Por que esse pessoal com ideias progressistas de inclusão e tudo mais, por que eles têm tanta fixação com crianças, querem ficar colocando isso na cabeça de crianças de pouquíssima idade? Afinal de contas, estamos falando aqui de uma creche e, principalmente, o livro em questão aqui é vendido na Amazon e é indicado para crianças a partir de 3 anos de idade. Por que uma criança de 3 anos tem que lidar com esse tipo de tema aqui é a grande questão, mas vamos dar uma olhada pormenorizada nessa história aqui. Não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você também pode clicar no botão Valeu Demais aí embaixo e colaborar financeiramente de forma esporádica com o meu trabalho, não é? Então isso aqui aconteceu aqui na creche Genesis Preschool, na cidade de Hull, e eles indicaram um livro chamado Granddad's Pride, ou O Orgulho do Vovô, escrito por um senhor, ele próprio homossexual, Harry Woodgate, que conta a história de um avô e de suas memórias das marchas do orgulho homossexual e que participava com o seu companheiro. Não sei como ele chegou a ser avô sendo gay, então, né, se ele tinha um companheiro desde sempre aí, se não foi um homem que saiu do armário depois, não é? Então, como houve uma repercussão muito negativa nesse caso, a creche tratou de tirar esse livro aí de circulação no ambiente escolar, de recomendá-lo para as crianças, né? Segundo aqui os administradores da creche, eles admitiram que as imagens não eram apropriadas para a idade das crianças em questão, né? E aí alguns pais se revoltaram bastante, denunciaram, né? Um casal aqui, Will e Maria Taylor, disseram o seguinte: a preocupação principal e mais imediata é que as crianças tenham sido expostas a pelo menos 2 imagens sexuais ou eróticas inadequadas à idade. Eu diria aqui que são inadequadas pelo menos pelos próximos 10 anos da vida dessas crianças aí, com base nas imagens que eu já vou mostrar daqui a pouco para vocês, as imagens aqui quais são. E aí parece que eles reclamaram primeiro com a equipe da escola, mas não tiveram aí uma grande atenção por parte dos responsáveis. Eles disseram aí, por exemplo, né, que as crianças não compreenderiam nem perceberiam imagens eróticas ou sexuais. A equipe alegou que a imagem representava apenas uma fantasia e não seria percebida como erótica por uma criança, pois ela não tem ideia do que é erótico. Olha só que explicação mais descabida, mais absurda, não é? O livro em questão, conforme eu falei, está disponível aqui na Amazon para compra. Se você quiser gastar o seu dinheiro e jogá-lo fora, você pode comprá-lo aí por $13,50, naturalmente aqui na versão impressa, ou $10 se você quiser baixar para o seu Kindle, uma porcaria de um livro aqui de 32 páginas apenas, chamado aí, conforme eu falei, Granddad's Pride, faz parte aí de uma série chamada Granddad's Camper. Essa série aqui, por sinal, deu um prêmio chamado, vou olhar aqui o nome do prêmio, que é o Waterstone Children's Book Prize, né? É o senhor Harry Woodgate, que é o criador dessa obra aqui, desse livro. Então, conforme diz aqui, no próprio site da Amazon, onde isso está sendo vendido, ele é recomendado para crianças de 3 anos para cima, né? Será que realmente deve ser lido por crianças dessa idade? Particularmente acho que criança nenhuma deveria ler esse tipo de obra aqui, né? Mas afinal de contas, o que está nesse livro? Quais são as imagens que causaram tanta repercussão aqui? Para além dessa coisa toda de arco-íris e tudo mais, que a gente sabe como é que é essa coisa ideologizada aí, né? Estou olhando as fotos aqui no Twitter, que estão linkadas nessa reportagem aqui da ACI Digital que eu estou olhando. Então temos aqui o tal do vovô, que tem orgulho de ser gay das paradas e tudo mais. Um monte de crianças aqui, acho que essas crianças, salvo engano, aparecem nas outras obras também. Essa aqui é a capa do livro, né? Então tem algumas frases de efeito ditas aqui nos cartazes. O amor vence, amor, amor, amor.
tenha orgulho de quem você é e coisas do tipo assim. Mas isso piora bastante. Em primeiro lugar, algumas coisas são estranhas aqui. Novamente, a presença de crianças nesse tipo de manifestação aqui é bastante desnecessária. Essa aproximação de um senhor de idade aqui com crianças, um senhor com tendências homossexuais, é uma coisa que causa um constrangimento, causa um certo incômodo e tudo mais. Essa coisa no pescoço dessa mulher, eu diria aqui, não sei exatamente o que é, mas é muito estranho, mas a coisa fica pior. Por exemplo, nós temos essa imagem aqui dentro do livro. Olha só que coisa, vê se isso parece adequado para uma criança de 3 anos, a partir de 3 anos de idade. Um ambiente em que circulam aqui, ao que parece, famílias, vou acreditar que são famílias, que não é nada do que você está pensando nesse momento aqui, né? Mas em que circulam famílias com cartazezinhos LGBT e tudo mais, cartazes dizendo tudo que nós precisamos é amor, etc. Uma mulher meio estranha aqui, cujo tipo físico me faz crer que ela é lésbica, talvez, mas o grande problema é esse par de homossexuais aqui, 2 homens com roupas de sadomasoquismo, de bondage, esse tipo de coisa aqui, se beijando de forma lasciva publicamente no meio de crianças, com essas roupas masoquistas aqui. Qual é o sentido disso? Será que pessoas homossexuais, homens homossexuais que vivem juntos, que formam aí um par romântico, que dividem a vida e tudo mais, será que eles andam desse jeito na rua por um acaso? Se tivesse um encontro de famílias, uma parada aqui com famílias com crianças e tudo mais, eles iriam vestidos dessa forma para ficar se beijando publicamente na frente das crianças? Eu duvido muito. Certamente você conhece pessoas homossexuais que têm relacionamentos sérios, estáveis, que jamais se prestariam a esse tipo de papel aqui. Não combina com o próprio caráter dessas pessoas. Então isso aqui é uma coisa muito estranha, que sabe-se lá por que está presente num livro infantil. Esse tipo de imagem erótica, exagerada, desconectada inclusive da realidade. E tem, esse aqui é o sujeito em questão que escreveu esse livro aí. Muito estranha essa imagem dele assim, meio com coisas infantis aqui, sei lá, meio estranho eu diria. Tem uma outra imagem também que está no livro de um homem aqui, um homem trans, sem camisa. Como é que eu sei que é um homem trans, ou seja, uma mulher que virou homem? Porque tem aqui embaixo dos peitos dele uma cicatriz, né? Cicatrizes aqui que representam uma mastectomia, ou seja, era uma mulher que amputou os próprios seios para se parecer mais com um homem, toma hormônios e aí tem axilas peludas, tem barba e tudo mais, e que aparece aqui sem camisa também, sabe-se lá por qual motivo um homem velho estaria aqui, ainda que trans, né, no meio de crianças sem camisa para ficar demonstrando aí as suas alterações corporais morfológicas. Então, assim, uma coisa bastante repugnante, pelo menos, no mínimo repugnante, essa história aqui, que justifica bastante a reação dos pais dessas crianças, que tem mais é que se preocupar mesmo com aquilo que é veiculado para elas em escolas, em creches, em locais assim de ensino coletivo, porque cada vez mais parece que há um interesse de ficar colocando na cabeça das crianças esse tipo de temática sexual. Ah, não, é para eles aprenderem a tolerar o diferente. Não é necessário que uma criança de 3 anos tenha entendimento, uma compreensão do que é homossexualidade, do que é transexualidade, nem nada disso. Com o tempo ela naturalmente vai compreender e vai entender que deve ser tolerado, como acontece com tantas outras coisas diferentes da nossa vida. Você não precisa enfiar isso na cabeça de uma criança, sendo que ela não tem idade sequer para compreender esse tipo de coisa, lidar com esse tipo de assunto, com sexualidade, com opções sexuais, com práticas aí de parafilias e coisa do tipo. Não faz qualquer sentido porque as crianças não têm capacidade cognitiva ainda, nem maturidade para lidar com esses temas. Então volta novamente aquela pergunta, aquele questionamento. Por que tanta insistência em ficar colocando crianças nesse tipo de evento aí LGBT, ficar expondo crianças a esse material, a homens velhos, homens já crescidos, com roupas estranhas, roupas mínimas, quase seminus aparecendo para as crianças em paradas LGBT e tudo mais?
Por que que existe essa tentativa, essa insistência em fazer esse tipo de coisa? Só posso acreditar, só posso deduzir que essas pessoas, na verdade, não estão interessadas na inclusão, interessadas aí na tolerância, nem nada disso. Essas pessoas estão interessadas nas crianças. Isso é um motivo ainda maior para termos cuidado com esse tipo de atitude. Isso, essa coisa de você ficar incentivando a sexualização precoce de crianças por meio de livros aqui que enganam, olha só a capa do livro, claro que qualquer criança vai achar que isso aqui é uma literatura inocente, uma coisa de criança mesmo, mas não é, tá cheio de coisas erradas, estranhas e perigosas no meio aqui. Então é uma armadilha para capturar as crianças para esse tipo de ideologia. Então tem que se ter muito cuidado com essa coisa, ficar muito atento e principalmente repudiar com veemência esse tipo de arte, entre aspas, aí, né? Esse tipo de produção cultural que é mais do que repugnante, é uma coisa até criminosa, eu diria. Então é lamentável vermos esse tipo de coisa acontecendo. Volto a frisar, isso aqui aconteceu lá no Reino Unido, porém o livro está aqui para quem quiser comprar, recomendado para crianças a partir de 3 anos de idade, e certamente não foi a única escola que adotou essa literatura aqui, porque conforme eu falei, o autor desse livro é ele próprio, um homossexual, e que é bastante premiado, que acaba gabaritando ele para que suas obras sejam veiculadas em outras instituições de ensino. Aqui no Brasil, vamos ficar de olhos atentos, porque esse tipo de coisa, infelizmente, acaba sendo importada para cá com muita velocidade, e você sabe, tem muita gente interessada nessa agenda, interessada em atacar as nossas crianças aí, colocando na cabeça delas um conteúdo que não lhes cabe, que não faz parte da sua maturidade intelectual, não faz parte do seu desenvolvimento. Temas, assuntos que deveriam ser tratados 10, alguns 15 anos depois, mas que são apresentados de forma criminosa a crianças de pouca idade. Temos que ficar muito atentos a isso e rechaçar publicamente toda vez que esse tipo de coisa for feita, porque isso não é normal. Isso aqui é muito errado e deve ser combatido sempre. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.